Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem fala convosco é o pastor Alisson. Eu venho trazer algo da parte de Deus para minha vida e para a tua vida, irmãos. Um pequeno testemunho, irmãos, quando eu comecei a caminhar com Cristo, onde a Bíblia ela é muito clara em dizer, né, no livro de Mateus, capítulo 6, no seu verso 21 e 22, vai dizer assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Irmãos, muitos pensam que a palavra de Deus, ela só está ali por estar, irmão. Mas se nós pararmos para pensar, o que está escrito na palavra do Senhor está acontecendo nos dias atuais. E estava acontecendo comigo quando eu me converti. Aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador. Mas eu quero te falar uma coisa, que não adianta você somente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ir para a igreja. E ali você pensar que Deus está contemplando a tua vida lá dentro da igreja, mas sendo que o teu coração está voltado às coisas do mundo. Então veja bem, irmãos, isso é muito forte, tá? Nesse testemunho que eu quero te dizer. Onde os irmãos conhecem um jogo chamado Free Fire. Um jogo a qual tem feito muitos jovens, né, tirar a própria vida, tanto jovem quanto moça, quanto adulto, né, estão viciados nesse jogo, né, do Satanás. Esse jogo maligno, né, que veio para afastar os servos de Deus da presença do Senhor. Onde eu quero contar para você que eu estava indo para a igreja quando me converti. Quero que você entenda isso. Eu estava indo para a igreja e eu já havia jogando esse jogo chamado Free Fire. Eu jogava ele, irmãos e irmãs, todos os dias. Dia e noite. Era 24 horas por dia jogando este jogo. E tudo de dinheiro que eu pegava, eu gastava tudo nesse jogo, irmãos. Tudo. Qualquer dinheiro que eu pegava, eu não comprava nada para mim. Mas o meu vício estava no jogo. Onde eu comprava as roupas dos personagens. Olha o que o diabo faz, irmãos. Se lançava alguma roupa no jogo, eu já ficava doido querendo. E querendo ou não, irmão, né? Se nós pararmos para pensar, o jogo é como se fosse uma droga. Porque você vicia ali, e se você vicia, você vai querer mais ainda, né? E aonde, irmãos, eu passava 24 horas por dia e noite, jogando nesse jogo. Onde eu vou falar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você jovem, você moça que vai ver esse testemunho. Eu tinha muito mesmo, muitos amigos nesse jogo. Eu pensava que eram meus amigos, né? Mas estavam ali a maioria por interesse, né? Estava ali porque eu estava fazendo as mesmas práticas que eles. Então, as trevas se dão com as trevas, né? E eu comecei a ir para a igreja, irmãos. Comecei a buscar a presença do Senhor. Eu ia para a igreja, ouvia a palavra, o pastor pregava, eu escutava pelo ouvido, saía pelo outro. Eu chegava em casa e já ia logo jogar. Eu estava dentro da igreja, eu já pensava o que eu ia fazer quando chegar em casa. Eu vou jogar. Olha só o que o diabo faz, irmãos. E o pastor ali pregando, o servo do Senhor falando ali a palavra de Deus, e eu só escutando pelo ouvido e saindo pelo outro. Até que um dia, irmãos,
eu cheguei a comentar com a tia minha, eu falei, olha, eu tô orando, mas eu não tô sentindo a presença de Deus. Aí ela falou assim, não, mas isso não é normal. Isso aí não pode acontecer. Daí eu falei, quando eu chego em casa eu já vou jogar. Ali a minha tia, direcionada pelo Espírito Santo, pegou a Bíblia. E ali começou a pesquisar tanto no YouTube quanto no Google para ver se achava algum versículo, né, que falava sobre o jogo. E ela tentando ali me ajudar, né, mas não ela, mas sim o Espírito Santo usando ela. E aí, meus queridos amados irmãos, o que acontece? Aí ela foi e achou um versículo onde ontem à noite mesmo o Espírito Santo de Deus estava falando para mim, você tem que gravar um pequeno vídeo do teu testemunho, meu servo, para você abrir os olhos espirituais dessas pessoas que estão cegas. E onde foi a seguinte palavra, irmãos, que eu guardo na tábua do meu coração, no livro de Mateus, capítulo 6, e o verso 21 e o 22. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então veja bem, irmãos, eu estava buscando a Deus, eu estava indo na igreja, eu estava ouvindo a palavra de Deus, mas o meu coração estava voltado ao jogo. O meu coração não estava voltado a Deus. O meu coração não estava voltado em sentir a presença do Espírito Santo, mas o meu coração estava voltado a esse jogo satânico, irmãos, a qual eu gastava dinheiro, a qual lançava alguma roupa, eu já corria pedir para minha mãe comprar, ou eu trabalhando ali, gastava 150, e irmão, gastei muito dinheiro nesse jogo, era dia e noite, eu xingando o nome do bicho, xingando as pessoas, e pensando ali que eu estava sendo maioral, mas a minha alma, ela estava ali pedindo socorro, porque eu estava cego, mas Deus, através do seu Espírito Santo, usando, né, sua serva, seu servo, abriu ali o meu entendimento, e eu fui entender na hora, porque meu coração estava aberto, estava disposto a receber, seja se fosse para me corrigir, se fosse para me exortar, porque quando eu escutei essa palavra, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Falei, meu Deus, o meu tesouro está nesse jogo. Não, eu não quero isso para mim. Eu falei imediatamente para mim mesmo. Falei, eu não quero isso para mim mais. Porque o jogo, ele lançou, irmãos, em 2017, mas eu comecei a jogar em 2018. E eu gastava muito dinheiro, irmão. Era um vício como se fosse uma droga. O celular vivia na tomada, jogando no carregador, não estava nem aí, sabe? E quando essa palavra ela veio direto como uma flecha, como uma espada em meu coração, eu entendi que o meu coração, que o meu tesouro estava nesse jogo. E ali imediatamente, irmãos, eu decidi parar, foi em 2020. Em 2018 lançou, que eu comecei a jogar em 2017, né? Mas eu não cheguei a jogar em 2017, mas comecei a jogar em 2018. E parei de jogar, foi em 2020, irmãos, para honra e glória do nome do Senhor, irmãos. Onde o meu coração estava voltado a esse jogo satânico. Todo jogo, irmão, toda espécie de jogo, de videogame, tá? É do diabo, irmão, tá? É dos demônios, não adianta, tá? Pode ser jogo da Play Store, pode ser videogame, tá? Pode ser qualquer tipo de jogo. Para mim, irmãos, que nós somos servos de Deus, é tudo do diabo, tá? É tudo entretenimento que o diabo usa para entreter os servos de Deus.
E eu parei de jogar foi em 2020, irmãos. E essa palavra ela veio de encontro ao meu coração. Porque o meu coração estava voltado a esse jogo. O meu tesouro estava ali. E a Bíblia vai dizer que a candeia do corpo são os olhos. Os meus olhos estavam voltados àquele jogo. Então o meu corpo, por mais que eu estava na igreja, ele estava todo nas trevas. Porque eu não estava na luz. Eu estava no pecado, eu estava na mentira, eu estava no engano. E ali, irmãos, naquele mesmo dia eu falei, não, chega. Eu cheguei na minha casa, peguei meu celular, falei, a partir de hoje, eu nunca mais jogo esse jogo satânico. E o diabo falando assim para mim, você não vai conseguir, você vai voltar a jogar. E eu falei, tá repreendido, Satanás, o Senhor te repreende em nome de Jesus. Mas eu não vou voltar a jogar esse jogo satânico. Quando foi no mesmo dia, à noite eu desinstalei o jogo. Quando eu desinstalei o jogo, irmãos, veja bem, eu estava ali com meu irmão na sala, meu irmãozinho pequenininho, e eu estava assistindo com ele. E bradou uma voz muito forte, uma voz irreconhecível. Falou assim, ei, vai orar. Só falei para minha mãe e para o meu pai, Deus está me chamando para orar. Isso era perto de umas 8 horas, 7 da noite. Eu já havia desinstalado o jogo, foi no mesmo dia. E o diabo ali colocando, buzinando no meu ouvido. Você não vai conseguir, o que você vai fazer agora? E eu falei, eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu não vou voltar mais a jogar esse jogo, esse vício satânico. Aí, irmãos, quando eu ouvi aquela voz, vai orar, eu fui orar. Eu lembro como se fosse hoje, eu nem fechei a porta do quarto, só deixei um pouquinho aberto. Quando eu dobrei o meu joelho, irmãos, ali foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Onde o meu corpo, irmãos, tá? Para aqueles que são espiritual, ele vai entender, mas aqueles que são carnal, vai pensar que eu tô louco. Meu corpo inteiro, irmãos, pegava fogo, mas não uma quentura qualquer como o sol. Queimava. E eu ali, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Me perdoa, Jesus, eu não vou voltar a jogar mais esse jogo. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Naquele momento, os meus 2 ouvidos, eles se tamparam. Se tamparam imediatamente. Eu não ouvia grito de ninguém na rua. Eu não ouvia o cachorro latindo. Eu não ouvia meu pai e minha mãe conversando na sala. O próprio Deus fez eu ter essa experiência com ele. Qual a experiência, pastorais? Onde ali eu pedi perdão, me arrependi. O próprio Deus veio, irmãos, tampou os meus 2 ouvidos. E ali eu não escutava nada. Só escutava aquela voz bem baixinha, falando comigo e derramando aquela graça, aquela unção, aquele fogo, irmãos. E ali eu falei, amém. Aí eu voltei assim, eu estava de joelho, eu voltei assim. E eu falei, glória a Deus. Eu senti a presença de Deus. Foi a primeira vez, irmãos, que eu senti a presença de Deus. Porque o meu coração, o meu tesouro, não estava no céu. O meu tesouro estava dentro do meu coração, que eu amava mais o jogo do que a Deus. Deus é em primeiro lugar, irmãos. O nosso Jesus é em primeiro lugar na nossa vida. Depois a casa, depois a família, depois os pais, depois os filhos. Mas em primeiro lugar é o nosso Deus. E ali, irmãos, eu nunca mais joguei esse jogo satânico. E aonde foi que Deus foi fazendo eu crescer,
subindo degrau por degrau. E ali eu comecei a ter experiência com Deus. E Deus foi cada dia mais, derramando mais da sua presença, mais do seu poder na minha vida. Aonde os meus olhos estavam voltados para as coisas das trevas, aí os meus olhos eu comecei a se despertar e comecei a ler a Bíblia. E falei, eu quero ter entendimento para entender tua palavra. Porque eu estou lendo e não estou entendendo nada. E o Senhor Jesus falou, eu vou te dar, meu servo, calma. Não se precipite. É de degrau em degrau que você vai chegar lá. E eu a todo momento, irmãos, ali, nunca mais pensei e nem penso em jogar esse jogo do diabo, esse jogo satânico, qualquer tipo de jogo. Tinha todo tipo de jogo, irmãos, né? Você sabe que tem todo tipo de jogo na Play Store. Mas o jogo que eu mais gostava, eu vou falar a verdade para você, que eu gostava muito, eu amava, eu adorava aquele jogo. Não posso mentir para você. Era onde eu usava ali para passar meu tempo, minha hora, para me ter amigos, sabe? No meu entendimento. Mas quando a gente tem a visão de Deus, quando Deus desperta nós, a gente entende que isso é engano do diabo, que isso é engano de Satanás, tá? Que isso é o diabo colocando para interter você, para tirar o teu tempo, para colocar algo da terra, ou das redes sociais, ou da Play Store, ou qualquer tipo de jogo, para que o teu coração não venha estar voltado a Deus. Para que os teus olhos venham estar voltados nas coisas das trevas. E eu te falo hoje, através desse testemunho, aonde está o seu tesouro? Teu tesouro está aqui na terra? Você está amando alguma coisa a mais do que amando o seu Deus em primeiro lugar? Porque ali é onde estiver o vosso tesouro, ali vai estar também o meu coração e o teu coração. O meu coração estava voltado nesse jogo, mas eu decidi largar. Eu decidi dizer, a partir de hoje, eu me rendo aos teus pés, e a partir de hoje, o meu tesouro não está aqui na terra, mas o meu tesouro está lá no céu, onde a traça, a ferrugem, nada, tanta ferrugem não corrói, tanta traça não come, e nem o ladrão pode roubar. O meu tesouro está guardado lá no céu. Quando o Senhor vir buscar a sua igreja, eu vou receber o meu maior tesouro. Qual que é o meu maior tesouro? A minha salvação. Por isso eu te digo, saia deste engano, saia de toda espécie de jogo. Não estou aqui te julgando. Às vezes você está indo na igreja, mas você tem algum vício, algum jogo, algum vício em alguma novela, em alguma série, algum filme. Eu não te julgo, porque eu sei que não é fácil você sair desse vício. Mas eu falo uma coisa para você, que ali onde tiver o vosso tesouro, ali vai estar o teu coração. Não deixe o teu coração estar voltado a essas coisas materiais da terra, porque pode acontecer assim como aconteceu comigo. A minha alma estava gritando socorro. Onde quando eu me converti e parei de jogar esse jogo satânico, quando eu tive a experiência com Deus, todos os meus amigos que jogavam comigo sumiu. Outros que jogavam hoje são pregadores do evangelho. Outros que jogavam de noite comigo sumiu tudo. Mas eu oro por cada um deles, porque eu sei que cada um ainda estão nesse jogo. Eu não julgo, eu não condeno, mas eu peço a Deus que assim como Deus me despertou, que Deus possa despertar eles. Porque não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira.
Em 1 João, capítulo 3, verso 6, vai dizer: todo aquele que permanece nele não vive no pecado. Se eu estava permanecendo dentro da igreja, porque eu estava no pecado? Estava querendo sentir a presença de Deus no pecado? Todo aquele que vive pecando não viu e nem conheceu. Eu estava ouvindo a palavra de Deus, mas não estava deixando a palavra entrar dentro do meu coração. Eu não estava vendo e não estava nem conhecendo Jesus verdadeiramente. Porque o meu tesouro estava ali no jogo. Meu coração estava voltado no jogo. Em 1 João capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Entende, irmãos? Busca Deus. Quanta gente eu vejo, irmãos, quanta gente eu vejo nesse Instagram, Facebook, que estão fazendo a obra de Deus, que são pregadores do Evangelho, e estão jogando jogo de futebol no videogame. Tem joguinho instalado no celular. Eu jogo isso aqui só para passar meu tempo. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ter experiência com Deus. Deixa o diabo ficar te enganando, não. Não deixa o diabo te fazer de marionete, não. Tá? Que Deus possa alcançar cada um que está jogando, cada um que está em qualquer espécie de vício, tanto no jogo, quanto nas drogas, quanto no cigarro, quanto na bebida alcoólica, cigarro eletrônico, quanta gente que estiver no vício do homossexualismo, do lesbianismo, que Deus possa ir de encontro dessas almas e libertar. Porque Deus me libertou, irmãos. Mas eu, todos os dias, eu tenho que lutar. Porque é uma luta muito travada no mundo espiritual, entre a carne e o espírito. Que o diabo sempre quer desenterrar o velho eu. Mas eu não. Eu me esforço, assim como muitos se esforçam, para que não venha novamente desenterrar aquele que já praticava aquelas coisas e outrora desceu as águas e se tornou uma nova criatura. Que nós não viemos ser como uma porca que é lavada, porque depois que ela é lavada, ela não gosta de permanecer limpa, mas ela vai se revirar na lama, como um porco, como uma porca, vai se revirar na lama, no pecado. Aí tem gente que diz que sente a presença de Deus. Tem gente que diz que sente a presença de Deus no pecado. Tá bom, legal para você, se você diz que sente. Eu não sentia, porque meu coração estava voltado no jogo. Eu amava mais o jogo do que a Deus. Então desperta, porque Jesus está voltando. Se você não abandonar esse vício, seja jogo, seja pornografia, seja jogo do tigrinho, seja jogo de aposta, casa de aposta, seja qualquer espécie de jogo que você tenha estado jogando. Mas eu leio a Bíblia, mas também jogo. Deus deu livre-arbítrio para cada um, tá? Porque cada um segue aquilo que o Espírito Santo de Deus direciona, né? Uns falam que o Espírito Santo de Deus está se agradando. Ele lê um pouco a Bíblia e vai jogar, tá bom? Se você diz, naquele dia nós vamos ver a diferença.